Vamos lá, ó. Galera, então eu tô gravando uma. Vai ser para as duas matemática básica, né? Que eu dou aula. Eu vou fazer sempre a aula, eu vou mandar para as duas turmas, beleza? Porque o conteúdo é o mesmo, não tem por que eu gravar duas vezes. Esse primeiro encontro nosso, vou só dar uma passada por cima, tá? Para dar uma revisada em tudo que foi visto. Então vamos lá, ó. Essa retomada geral, o que nós vamos ver? Vai ser essa retomada, né, como eu falei uma passada. O que nós vimos até agora? As frações, as quatro operações, números decimais, as quatro operações e porcentagem. Então, como eu falei, eu vou só dar uma passada, tá? Por isso que não vai estar tão exemplificado, porque vocês têm tudo no caderno, porque a gente já fez nas aulas presenciais. Tá? Eu vou começar então a falar sobre as frações. Ó. Como que a gente resolve adição e subtração de fração? Vamos lá, vou ler. Nas duas operações, tanto na adição quanto na subtração, a gente tem que ter o mesmo denominador. Lembra que é denominador, né? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Aqui. Então vamos lá. Denominador é a parte que está aqui embaixo, tá? Então tem que ter o mesmo denominador. Agora não sei se vocês estão vendo o que eu estou fazendo na apresentação, mas eu acredito que sim, né? Estou gravando a tela. É o mesmo denominador, né, que é essa parte de baixo, para poder somar ou subtrair o numerador, que é a parte de cima. Então, nesse exemplo aqui, percebam que o denominador, eles são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer quando os denominadores são diferentes? Tem que calcular o MMC, beleza? Vocês lembram calcular o MMC, né? O MMC de 3 e 2. Era só colocar, vou colocar aqui em cima, ó. Coloco 3, o 2. Dá para dividir por 2? Dá. Então, coloca 2. Esse aqui eu copio. E aqui deu 1. Aí agora dá por 3. Aqui deu 1. E aqui deu 1. Daí a gente multiplica isso daqui, né? 2 vezes 3, 6. Certo? Então, MMC de 3 e 2 vai dar 6. Então, o 6 é o nosso novo denominador. Lembra dessa frasezinha aqui que eu falava? Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não repara no rabisco aí que eu tô com o mouse, né, galera? Então, vai ficar um pouco torto. Então, vamos lá. Ó. A conta era essa. Ela tá aqui. MMC deu 6. Então, o que eu faço? Eu vou dividir pelo de baixo. Então, aqui a gente divide. 6 dividido por 3, 2. E esse 2 vezes 5, puxe, deu 10. Mas, agora a mesma coisa com essa. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. Beleza? Então, agora a conta é essa. Ó. Eu armei a conta com o mesmo denominador. Se os denominadores estão iguais, basta eu efetuar a conta aqui em cima agora, né, ó, no numerador. Que é o que eu fiz aqui, ó. Tá aqui embaixo, ficou igual com o denominador, só somei 10 mais 21, 31. E acabou a conta. Beleza? Então, soma e subtração, só dando uma passada, né? É dessa forma que resolve as frações. Depois, multiplicação. Nessa operação, faltou um R aqui, né? Basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ó, olha o exemplo. 14 sobre 5 vezes 10 sobre 21. O que eu faço? Eu vou multiplicar quem está em cima com quem está em cima, que são os numeradores, né? Só multiplico. E a parte de baixo, mesma coisa, multiplico. 14 vezes 10, 140. 5 vezes 21, 105. A gente vê esse resultado aqui e fala, terminou? Dá para ver que dá para simplificar por 5, porque termina com 5 e 0, né? Então, simplificando por 5, o que nós temos? Divide por 5 aqui em cima e divide por 5 aqui embaixo. O que vai acontecer? 140 por 5, 28. 105 por 5, 21. Essa nova fração, 28 sobre 21, ainda é possível simplificar por 7. Se você dividir 28 por 7, dá 4. E dividir 21 por 7 dá 3. E aí a conta acaba aqui, 4 terços. Beleza? Então, multiplicação é só multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Mas
Na multiplicação, acho que alguns ou todos vocês, espero que todos se lembram daquela técnica do cancelamento. Lembra da técnica do cancelamento? Eu posso, sempre que possível, eu simplificar qualquer número do numerador com algum do denominador. Então não importa se ele está, que nem aqui nesse exemplo nosso aqui, o 14 está aqui. Eu conseguiria simplificar o 14 com o 21. Eu falei isso agora. Aqui a conta está aqui, ó. O numerador 14 com o numerador 21. O numerador 14 com o denominador, tá? Que é denominador, escrevi errado. Então, com o denominador 21, pode ser simplificado por 7. Beleza? Então, 14 e o 21 eu posso simplificar os dois por 7. Vai dar 14 dividido por 7, 2. 21 dividido por 7, 3. O 10 e o 5, que eu só copiei aqui, eu conseguiria dividir os dois por 5, que é o que eu fiz agora aqui, ó, acabei de falar. Então, dividir os dois por 5. O 10 dividido por 5, então vamos lá, ó, aqui eu cortei esses dois, né? Eu dividi por 7 e mantive o 5 e o 10. Ficou assim, ó, essa conta eu trouxe para cá. Divido por 5, 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 3, 3. O mesmo resultado que nós encontramos aqui, né? Ó, 4 terços, fazendo toda a conta. E agora simplificando antes, a conta fica menor, né? Fica mais fácil de fazer. Beleza? Isso só vale na multiplicação, hein? Aqui na soma, por exemplo, eu não poderia simplificar esse 2, se fosse possível, né? Se fosse o 5 aqui e um 10 aqui. Eu não posso simplificar o 5 com o 10, porque é a soma. Nem na soma, nem na subtração eu posso. Só na multiplicação. Na divisão também não, hein? Beleza? Então agora vamos lá. Divisão. Nessa operação, nós podemos resolver de 3 formas diferentes a divisão. E quais são essas formas? Uma delas, ó, primeiro aqui eu coloquei a observação que eu já falei, né? Ó, eu não posso simplificar o 2 com o 8 aqui, por exemplo. Tal. Ah, um de cima com um de baixo. Pode? Não, não pode. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O exemplo que eu dei é esse aqui. E eu vou resolver das 3 formas. Qual que é a primeira delas? Eu copio a primeira fração. Então, copio 2 terços. Ó, a divisão está aqui. Copiei a primeira e eu multiplico e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, eu inverti os 5 oitavos virando 8 quintos. E agora é só multiplicar. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. Beleza? Acabou. Então, ó, fiz de um jeito, tá aqui. 16 sobre 15. Olha do outro jeito. Só multiplicar cruzado. Faz esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. Os mesmos 16 sobre 15, 16 sobre 15. Então essa é uma segunda forma. Por que eu uso esse aqui multiplicando desse jeito, ao invés de usar esse que é bem mais rápido? Porque se os números fossem grandes, né, números maiores, você copiando ele e invertendo o outro, vai ficar aí numa fração, uma multiplicação de frações. Você conseguiria usar a técnica de cancelamento se fosse possível. Então, quando os números são maiores, é melhor esse método aqui, porque você consegue cancelar. Quando os números são menores, é só multiplicar cruzado que vai mais rápido. Das duas formas dá certo, tá? Cada um faz do jeito que preferir. E a terceira forma, isso eu já usei um pouco do mouse aqui, né, na hora de montar, que nós vamos ter que colocar uma fração sobre a outra. Então, ó, 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 8, o que eu faço? É 2 sobre 3 dividido por 5 sobre 8. E aí, aqui eu escrevi, né, multiplicar os extremos, então é multiplicação dos extremos. 2 vezes 8 para dar os 16 e 3 vezes 5 para dar os 15. Mesmo resultado, ó. 16 sobre 15 está aqui. Beleza? Estou falando um pouco mais rápido nessa aula porque, vou falar mais uma vez, é só uma passada, tá? A gente já viu tudo isso. Vamos lá, os números decimais. A adição e a subtração tem uma regra que, se não seguir, vai errar, né? Então, essa aqui é a regra. Montar a conta sempre colocando a vírgula debaixo da vírgula. Lembra disso, né? Então, olha o exemplo 1. 6,57 mais 4,2 mais 7.
Esse 7 não está com vírgula. O que eu faço? É a mesma coisa que isso, o número 7, tá? O 0 depois da vírgula não conta. Então eu posso colocar, não conta, que eu digo assim, não tem relevância, poderia cortar. Então eu posso colocar quantos zeros eu quiser, tá? 7, tudo isso é a mesma coisa que eu escrever. Saiu, oxi. É a mesma coisa que 7, beleza? Que ficou, deixa eu só tirar isso aqui, porque apaguei tudo sem querer. Enfim, galera, é a primeira, né? Então vai ter alguns errinhos assim. Beleza? Então 7,000 é a mesma coisa que, 7, que só o 7. Montei a conta, 6,57 aqui. O 4,2, repara onde está a vírgula, debaixo da vírgula. E olha o 7, para quem ficou com vontade de colocar ele no finalzinho, ele é aqui, porque ele é como se fosse vírgula 00. E agora eu só somei tudo isso. 7 com 0 dá 7. 5 com 2 dá 7, com 0 dá 7. 6 com 4, aqui a vírgula mantive, né? 6 com 4, 10. 10 com 7, 17. Beleza? Então a conta acaba aqui. E a mesma coisa para a subtração. Olha aqui um exemplo, por exemplo 2. Na subtração, vocês têm que ficar esperto com uma coisa só. Quando eu fizer a conta que o número de k é maior e ele é negativo, ele tem que ficar em cima, porque senão não tem como emprestar de alguém, né? Como que eu vou emprestar um número se não tem mais ninguém da esquerda? Ele é menor. Então o 8 vai ficar em cima. Ó, como o 8 é maior que o 4,75 e é subtração, quando for montar a operação, o número maior fica em cima, para poder emprestar para o do lado. Beleza? Então, como que eu fiz? Esse 8, lembra, é vírgula debaixo de vírgula tem que ser. Então, 8,00. O 5 para chegar no zero, não tem como, tem que pegar de cá. Era 0, não tem como, então tem que pegar de cá. Eu cortei o 8, ele virou 7. Aqui virou 10. Corto 10, é 9. Aqui virou 10. Então, 5 para chegar no 10, 5. 7 para chegar no 9, 2. 4 para chegar no 7, 3. 3,25. Só que como esse resultado aqui, o 8, ele é maior e ele é negativo, então o resultado dessa operação ficou menos 3,25. Beleza? Vamos para o próximo. Multiplicação. Após resolver a conta da multiplicação, nesse caso, ó, então vamos lá. Na multiplicação não precisa colocar vírgula debaixo de vírgula, tá? Tanto é que eu não coloquei. Faltou o sinal aqui de vezes. Então, ó, não é necessário. E o que eu tenho que fazer na conta de multiplicação? Resolve a conta normalmente. Então, vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16, foi 1. 8 vezes 4, 32. Com 1, 33. Beleza? Mais 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Resolvo normal, aqui vai ficar 8, 6 com 3 dá 9, 6 com 3 dá 9, aqui dá 5 e aqui dá 1. Como é que eu sei que a vírgula vem aqui? Então vamos ler aqui que eu escrevi. Deve-se contar quantas casas há à direita das vírgulas na conta montada. Então das duas vírgulas, ó, da vírgula de cima tem duas casas, da vírgula de baixo tem mais uma. Então totalizando 3 casas à direita das duas vírgulas, beleza? 1, 2, 3. Então, encontramos o número que encontrar, que é o 3, né, que nós encontramos, deve ser contado da direita para a esquerda no resultado. Então, vou contar daqui para lá, ó. Como se levasse aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula está aqui. Beleza? Então, a multiplicação, não precisa montar vírgula debaixo de vírgula. No final da conta, é só seguir essa regra. Conta quantas casas tem à direita da vírgula. Depois, esse número encontrado, você conta da direita para a esquerda no resultado. A divisão. A divisão tem uma regra também, que a gente sempre comentou em sala, né? Na divisão você tem que igualar as casas depois da vírgula em ambos os lados. Caso tenha vírgula só de um lado, você tem que colocar a vírgula do outro e igualar as casas. Se tiver duas casas depois da vírgula de um lado e 3 do outro, tem que ficar 3 dos dois lados. Então o que eu fiz nessa conta? Ó, eu vou reproduzi-la aqui. Vou tentar, tá? Ó. 8,25 dividido por 2,2. Então, o primeiro passo, o que eu fiz?
eu tenho que igualar essas casas. Tem duas casas aqui, então tem que pôr um zero para igualar as casas. Depois que feito isso, eu posso simplesmente cortar essa vírgula aqui, ó. Então, tira a vírgula. Ficou 825 dividido por 220. Isso vai dar 3. 3 vezes 220, eu vou pegar a conta que eu já fiz aqui, ó, deu 660. Então, 660, fazendo a subtração, olha que bonito que ficou. Parece uma carinha, né, ó, o olhinho e o sorrisinho. Fazendo a subtração vai dar 5. Aqui ficou sendo 7 e 12, então vai dar 6. E aqui 6 para 7, 1. Pronto, não tem mais como eu dividir. O que, que eu faço quando esse número aqui ficou menor? Não tem ninguém para eu abaixar. Então, se eu não consigo abaixar ninguém, eu não consigo dividir, porque esse número é menor. Então, vai um zero aqui e vírgula lá. O que, que eu fiz aqui na conta? Ó, repara que está assim também, está esse zero cortado. Por que, que eu cortei? Porque numa divisão, quando você tem uma divisão aqui, ó, 10 dividido por 20. Você pode cortar o zero, né? Qualquer divisão você corta o zero. Isso aqui dá 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, como é uma divisão, eu posso simplesmente tirar o zero. Ficou 165 dividido por 22. Pegando o valor que está aqui, né? Copiando, dá 7. 7 vezes 22, a conta está feita, dá 154. Então, 154. Fazendo a conta de menos, vai dar 1, 1 e 0. Não dá para dividir, coloca um zero. Não precisa mandar vírgula, né? O número não tem duas vírgulas no mesmo número. E 110 dividido por 22 é exatamente 5. 5 vezes 22 dá 110. Resto, zero. Beleza? Então, a parte de frações a gente encerra aqui. Então, agora, a parte de frações, não, desculpa, a parte de números decimais a gente encerra aqui. Agora, vamos lá. Porcentagem. É só comentar, né, um pouquinho do que a gente fez. O símbolo, aquele símbolo se lê por cento, e ele significa que é sobre 100, por 100, né? Por cento. Então 5% é 5 sobre 100. Transformando em número decimal, vai dar 0,05. Lembra, duas casas, ó, só para você, vou colocar aqui, ó, número 5. Se eu estou dividindo por 100, ele vai andar, a vírgula se desloca duas vezes para a esquerda. A vírgula do número como se ela estivesse aqui, então vai dar uma. Ó, andou uma, andou duas, veio parar aqui. 0,05, que é decimal. O 18% é como se tivesse 18, andou uma, duas, veio parar aqui. Por isso tem 0,18. Beleza? Então, é assim que a gente determina uma fração para número decimal na porcentagem. E na porcentagem, quando a gente quer descobrir quantos por cento de alguma coisa, esse de alguma coisa é vezes, tá? Então a gente vai sempre multiplicar pela porcentagem. Olha no exemplo. Calcula o valor de 15% de 81. Então 15% de 81. Olha lá o D, que ele virou vezes 15%, né? 15 sobre 100 de 81. E aqui a gente já sabe como faz isso, né? Eu posso ou colocar sobre 1 e resolver a multiplicação, como a gente já viu em frações, multiplicação de frações, multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, ou simplesmente eu transformo isso aqui em um número decimal, que foi o que eu fiz, né? Ele virou o 0,15, eu multipliquei por 81. E essa conta aqui, se você pegar a calculadora ou fazer ela no canto aqui, ou fizer ela no canto, né? Vocês acabaram de ver como que faz uma conta com vírgula, multiplicação, e vai dar 12,15. Beleza? Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma é pela regra de 3 simples. A gente não viu regra de 3 ainda, tá? Mas na regra de 3, nesse caso aqui, que era mais tranquilinha, né? Eu comentei em sala de aula também. Ó, eu quero 15% de 81. Como que eu monto isso? O 81, ele é o 100%, que é o total. Lembra, porcentagem, 100% é o total.
eu quero saber quanto é 15%, eu chamo de x. Então 81 é 100%, o que eu quero saber é os 15%. E agora aqui é só multiplicação cruzada, né? 100 vezes x, 100x, 81 vezes 15, 1215. Eu jogo 100 dividindo, né? E aí vai dar, duas casas vai andar para a esquerda, ó. Uma, duas, 12,15. Beleza? Então, galera, era isso. Essa primeira aula foi só uma retomada. E eu vou, toda semana eu vou mandando mais aulas para vocês, tá? Pode ser que tem semana que eu mando mais, semana que eu mando menos. E todas as aulas depois eu vou mandar, se eu não mandar logo em seguida a lista com exercício, eu vou mandar um pouco depois. Mas eu vou mandar em todas as aulas, vocês vão ter atividades para fazer. Beleza? Então só para reforçar, eu vou colocar depois lá no canal, na hora que vocês forem entrar, né, no Classroom, vocês vão ver lá quando vai estar o link para a live. Eu ainda não, não sei quando vai ser, mas eu vou jogar lá o link e vou colocar a data. Então vocês têm que ficar um pouco atento, né? Entrando para ver. Beleza? Qualquer coisa, manda e-mail. Ou não sei se tem como escrever por lá, pelo Classroom, mas meu e-mail estava lá no começo, né? Qualquer coisa, só enviar um e-mail e a gente vai se falando. Até mais, galera. Bons estudos.